Amém. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Amém. Mais forte, graça e paz, Igreja do Avivamento. Amém. Amém. Glória a Deus. Vou pedir um favor para você. Olha para o irmão que está do seu lado. Dá um sorrisinho para ele. Mas dá um sorrisinho bem assim, ó. Mostra todos os dentes da sua boca. Fala que bom que você está aqui. Vamos cultuar comigo. Porque hoje eu cheguei disposta para dar o meu melhor para Deus. E eu espero que você também. A gente se prepara a semana toda. Muitos trabalham, outros estudam. Outros trabalham e estudam. Outros têm a rotina da casa, com o esposo, filho e afins. Mas quando chega fim de semana, a gente às vezes fica pensando o que vamos fazer. Vamos descansar, passear. Mas o melhor do fim de semana é o domingo. Quando a gente, depois de um almoço abençoado, uns descansam, outros já vêm direto. E pode estar aqui para adorar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Então nessa noite, entrega o melhor que você tem aí dentro. Entrega tudo que você tem aí dentro. Porque se o Senhor falou comigo, Ele vai falar com vocês também. Amém? Glória a Deus. A passagem que eu vou ministrar hoje, eu pensei que eu ministraria em célula. O Senhor já tem me incomodado há um tempo. Só que para minha surpresa, Ele me chamou aqui. Então eu tenho certeza que, como Ele trabalhou no meu coração, Ele vai trabalhar no seu também. O tema da noite é: o meu comportamento cumpre ou destrói a promessa de Deus na minha vida. O meu comportamento cumpre ou destrói a promessa de Deus na minha vida. E meu texto base vai ser lá em Juízes 16, 15. Que linda, meu Deus. Juízes 16, 15. E diz assim: então ela disse: por que você diz que me ama, se isso não é verdade? Você me fez de boba 3 vezes e até agora não me contou por que é tão forte. E eu vou repetir. Então ela disse: por que você diz que me ama, se isso não é verdade? Você me fez de boba 3 vezes e até agora não me contou por que é tão forte. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Ore comigo neste momento. Espírito Santo de Deus, eis-me aqui, Pai, conforme o Senhor me orientou, conforme o Senhor falou, meu Pai, no meu quarto, na minha sala hoje, Pai amado. Deus, eu vim entregar aqui tudo, Senhor, tudo que o Senhor, meu Pai, desde semanas atrás já tem trabalhado no meu espírito. Eu só te peço que seus filhos estejam conectados, que a tua presença, que o teu Espírito Santo, que a tua glória, Senhor, venha repousar neste lugar. Pai amado, Pai querido, eu sei que há propósito, Senhor, nessa ministração, e assim será, meu Pai. Entregarei tudo que o Senhor colocou, meu Pai, no meu espírito, em nome de Jesus. Amém? Hoje eu vim falar de uma história conhecida, Sansão. E a Dalila é só um braço dessa história. Mas eu quero falar de Sansão. Lá em Juízes, capítulo 13 ao 16, vai contar a história de um menino que tem promessa. Para você entender, a mãe dele, e não se diz o nome da mãe, só fala a mulher de Manoá, ela é uma mulher estéril. Ela não pode gerar. E aí ela é visitada por um anjo. E o mais lindo que eu acho nessa história é que eu procurando na Bíblia, eu não acho mais nenhum registro. Só que ela era estéril e ela foi visitada por um anjo. E esse anjo diz que ela vai gerar. Só que na palavra não diz, como lá na história de Ana, que ela queria ter filhos. Só que eu entendo que o filho é fruto do casamento. Eu entendo que quando a gente casa, é uma lei da vida. Namorei, noivei, casei, tive filhos, uma família.
E lá não diz quanto tempo ela não poderia, ela estava casada ou não poderia gerar. Só diz que ela era estéril. Só que aí o anjo visita essa mulher. E para surpresa dela, dentro dela, ela está gerando um homem que vai ter uma força tão grande. E ele vai ser o responsável de livrar os israelitas que estão lá há 40 anos sendo presos, sendo escravos dos filisteus. E o anjo visita essa mulher. O anjo fala com essa mulher. E no capítulo 13, versículo 2, diz assim: havia um homem chamado Manoá, que era da cidade de Zora e pertenciam à tribo de Dan. A sua mulher não podia ter filhos. O que eu acho mais lindo de tudo isso é que diz que os dois, eles estavam casados. Ela não poderia ter filho, mas mesmo assim, o Senhor visita e entrega uma bênção. E automaticamente, quando Ele entrega essa bênção, Ele entrega uma promessa. O primeiro ponto que eu quero abordar com vocês aqui é que às vezes a promessa não é só para você, é para os outros à volta. Sabe por quê? Porque na Bíblia não diz que era sonho daquela mulher, mas eu entendo que era sim ter filho. Só que ela teve a espera em Deus. Ela resolveu esperar o Senhor. E aí Ele entrega mais do que ela pensou, precisava e queria naquele momento. A promessa era para libertar os povos filisteus, amém? Por isso que Sansão ia nascer. Só que o primeiro milagre foi na casa dele. Quando nasce ele e os pais, eles podem testemunhar o filho. Eles podem ter a felicidade de ter um filho. Vocês entendem? Que a gente está carregando, a promessa não é só para mim. Vocês entendem que quando o Senhor revela, quando o Senhor fala, quando o Senhor usa profetas para entregar algo para a gente, não é só sobre mim, é ao contrário, é que para a manifestação da glória do nome do Senhor. A promessa ela não para só para mim. Eu não posso achar que eu vou gerar e o filho vai ficar só para mim. Não, tem um propósito nisso. E aqui diz que o Manoá, da tribo de Dan, pai de Sansão, teve um momento que ele ficou com medo, porque ele escutou a sua esposa falar que teria um filho, só que ele não testemunhou a vinda do anjo. Só que Deus é Deus de detalhes. Deus, Ele é Deus maravilhoso. Deus, Ele não mente. Ao contrário, Deus, Ele só testifica. E sabe o que Ele faz? Ao invés de Ele duvidar da esposa, Ele vai orar e pede uma confirmação de Deus. A diferença de lá atrás para hoje é que a gente recebe uma palavra, a gente recebe uma promessa, a gente recebe muitas vezes um milagre. Só que na primeira dificuldade, a gente duvida, ao invés de orar. A gente fica com medo, ao invés de ir conversar com o Senhor. E eu achei muito legal, porque ele foi lá e falou: Deus, nas minhas palavras, o Senhor falou com a minha mulher, fala comigo também. E Deus é tão maravilhoso que Ele fala, mas não como Ele quer, como o Senhor determinou. Porque Ele aparece para a mulher de novo. Só que ele não está lá. O pai de Sansão não está lá. E o que acontece? Ela vai buscar ele e o anjo fica no mesmo lugar até que ela chegue. Sabe o que eu entendo? É que se a promessa é minha,
Se o Senhor determinou e falou, ela vai acontecer sim. Independente de quem está falando, qualquer coisa que seja, ou independente de quem ali possa estar duvidando, ela vai acontecer. Porque o anjo ficou ali até que Manoá chegasse. E aí testificou a vida dela novamente. Eu falei, Deus, como é que o Senhor age? E Ele falou comigo, no meio da improbabilidade humana. E eu falei assim, Senhor, por que muitas vezes a gente fica tão incrédulos? Porque às vezes a gente quer 30 mil confirmações. E aí Ele me lembrou de um versículo, um capítulo, que me acompanha a minha vida toda. Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo debaixo do céu. Há tempo de todas as coisas. E eu vim falar para você, calma aí, espera. Aquele que prometeu, Ele continua sendo fiel para cumprir. Não foi um sonho em vão, não foi um pensamento em vão, não foi uma profecia da carne. Porém, como que você está se comportando para receber essa promessa? Me desculpa, eu não posso ser hipócrita, subir aqui e falar, vai receber, vai acontecer, vocês vão alcançar. Se vocês não cumprirem o que o Senhor determinou. Se você não obedecer o que o Senhor determinou. Mas calma, vamos voltar. Nasce o que livraria Israel das mãos dos filisteus. Essa é a promessa, a grande promessa. Mas tinha um segredo aí. Então, antes de Sansão nascer, ele já era uma promessa. O Senhor já tinha falado que ele livraria das mãos o povo do Israel das mãos dos filisteus. Por quê? O Israel lá de novo, os israelitas de novo fazendo o que querem. Brincando com Deus. Agindo como bem entendiam. Só que quando ele dá a promessa, o Senhor fala tudo o que deve acontecer. E aí o segredo era qual? Não poderia passar navalha na cabeça de Sansão. E quando eu vim para Cristo, eu lembro que essa foi uma das histórias, além da mulher do fluxo de sangue, que mais me chamou a atenção. Porque como é que o Senhor, Ele faz algo assim, não é por tão pouco, mas como é que Ele age dessa forma de um cabelo mostrar a força de alguém? Eu entendi que o cabelo significava a presença de Deus na vida de Sansão. Era uma promessa que ele já tinha dado. Era uma ordem que ele já estava falando pro próprio Sansão, né? Para quem estava ali com o ventre, a mãe dele, cumprir. E Sansão nasce, passa tempo, a mãe conta e o segredo fica entre Sansão, a mãe e o pai. Repete comigo, Sansão, a mãe e o pai. A gente vai usar essa informação mais para frente. Posso abordar 3 pontos com vocês hoje? Então, o início de tudo. Juízes 13:2. E diz assim, ó, antes de eu ler o versículo. Você já pensou que pode ser um milagre, uma promessa de alguém? Havia um homem chamado Manoá, que era da cidade de Zora e pertencia à tribo de Dan. A sua mulher não podia ter filho. Eu acredito que a mãe de Sansão desejava sim um filho. E mesmo a Bíblia não relatando, eu também acredito que ela foi curada com o nascimento do seu filho. Eu acredito que não era só pelo povo. Ela era pela casa dela também. Era pela família dela também. Era pelo relacionamento deles também. Sansão, ele não nasceu em vão. É igual a sua promessa, que ela não nasceu em vão. O Senhor não falou, hoje eu quero entregar algo. Ao contrário. Só que, é igual eu falei no começo, toda promessa, ela tem um motivo. E o motivo não é sobre você, é sobre quem está aí fora. Quem precisa receber algo de Deus.
Quando o Senhor te dá um carro, o carro não é para você, o carro é para fazer a obra de Deus também. Quando o Senhor te dá um emprego, o emprego não é só para você ficar esbanjando dinheiro, ou viajando por aí, ou comprando o que quer. Aquele emprego, aquela prosperidade, é para você prosperar também os outros que estão à tua volta. Nada que o Senhor entregue é só para você. Então seu filho é também para glorificar o nome do Senhor Jesus. O teu casamento também é para glorificar o nome do Senhor Jesus. A tua casa também é para glorificar o nome do Senhor Jesus. Quando a gente abre uma célula, quando a gente fala de Jesus, quando a gente vai fazer a obra, tudo isso é para glorificar o nome do Senhor Jesus. Só que ele é tão, pastora Carmeci, gentil, maravilhoso, lindo, perfeito, que ele nos dá de presente. É igual eu sempre falo, quando a gente vai dizimar, que a gente vai dizimar, e aí quando você vê, ele dá o dobro para você, e você fala, meu Deus, mas eu não conseguia nem pagar essa conta, e do nada ele vem um dinheiro. Não é do nada, é o automático do Senhor. Ele nunca deixa você desamparado, ele nunca deixa você triste, ferido, ou qualquer coisa do tipo. Então, primeiro ponto é, você já pensou que pode ser um milagre ou a promessa de alguém? Tudo que você tem é para glorificar o nome do Senhor. Então Sansão vem na hora que tem que ser. Eu entendo que algumas coisas ainda não concretizaram. E agora eu falo com pessoas que estão servindo, fazendo a vontade de Deus, caminhando com Cristo. Só que igual eu disse, não é a hora que você quer, é a hora que Deus, Ele quer agir. A promessa, ela é sim real, mas não é na hora que eu preciso, que eu quero, é na hora que Deus quer. Então, vamos acabar com isso de, mas Deus prometeu lá e até agora, opa, Ele vai cumprir na hora que Ele quiser. Só basta você estar em obediência. Só basta você estar com os ouvidos atentos. Só basta você estar em ordens, só aguardando que Ele vai fazer como Ele prometeu. Amém? O detalhe, Juízes 13:8. Então Maná orou ao Senhor dizendo, ó meu Deus, peço que mandes de volta o homem de Deus que enviastes para ele nos dizer o que devemos fazer quando o menino nascer. Fica tranquilo, o Senhor Ele vai te mostrar como se deve fazer para você alcançar a sua promessa. Você só precisa ficar atento e aguardando, porque Ele não vai falar para você fazer algo sem te explicar como, sem te dar meios. Ore. O Alisson sempre fala muito para mim, quando eu venho trazer alguma situação, ele fala, amor, eu tenho algo para você. Eu falo, o que é? Que eu já espero que ele vai começar a pregar, porque o Alisson prega aqui, gente, do mesmo jeito ele prega em casa para mim, tá? Eu e ele prega na mesma intensidade. E aí eu falo, ele já vai pregar, porque eu não quero isso, eu quero que ele fale alguma coisa que resolva meu problema. E aí ele fala, vai lá pro teu quarto, fecha a tua porta, ora e fala com o Senhor, que você vai ter a resposta que precisa. Glória a Deus mesmo, porque a gente tem saída, porque a gente não precisa viver no desespero, a gente não precisa viver procurando ou querendo saber por carne, por homens. A gente tem alguém lá em cima, ou melhor, a gente tem alguém do nosso lado o tempo todo, sondando nosso coração, escutando a nossa palavra. Gente, vamos abrir um parêntese aqui, porque eu falei que eu não ia falar muito sobre mim, mas não dá. Eu sou uma pessoa que quando falam A, eu quero que o A aconteça. E às vezes eu coloco muitas coisas à frente. E aí Deus, Ele tem trabalhado esses tempos comigo em duas coisas. Uma no confiar e esperar que a promessa ela vai se cumprir sim. E outra, parar de ficar pensando no que estão falando, do que estão dizendo. Ficar escutando o homem carnal, apóstolo, que não está na mesma atmosfera do que eu, que não está vivendo os propósitos do que eu. Porque vai ter um monte
monte para falar que você não vai conseguir. Vai ter um monte para te apontar e falar que vai ser difícil, que é impossível. Mas a gente serve quem, igreja? A gente serve quem? Tem alguém melhor e maior que o nosso Senhor Jesus Cristo? Ainda neste mesmo capítulo, no versículo 22 e 23, fala sobre o receio de Manoá de morrer por ter visto Deus. E a mulher adverte falando como, porque ele entregaria a promessa, falaria tudo isso para nós no tempo que estamos para não cumprir. Eu vou falar para vocês, eu já tinha lido algumas vezes sobre Sansão. Só que dessa vez o Senhor me fez enxergar diferente. E entre os capítulos 13 e 16, vocês vão encontrar muitas pérolas ali. Palavras do Senhor Jesus que vão renovar tuas forças. E eu lendo, tem uma parte ali que fala que por Manoá ter visto o anjo, ele fica com medo de morrer. E aí é a diferença de ter pessoas certas na hora certa. Essa é a diferença de a gente ser a diferença no meio dos outros. Porque quando ele diz isso, a mulher dele adverte na hora e fala: como é que o Senhor vai fazer a gente morrer sem o cumprimento da promessa? Ele ia deixar eu escutar tudo isso. Ele ia fazer tudo isso na nossa vida para hoje a gente não ter mais vida. A diferença de pessoas e pessoas. Tem pessoas que vão te levar para sassá, mas tem pessoas que vão te levar para Cristo. Eu vou repetir. Tem pessoas que vão te levar para tristeza, para doença, para enfermidade, mas tem pessoas que vão te levar para perto de Jesus. Quem escolhe com quem está é quem? Eu? É você. É você. Ai, meu Deus, Raíza, tá difícil. Tá difícil, foi difícil para mim também. Foi difícil eu ter que abrir a minha lista ali de contatos e falar: esse eu tenho que deixar, esse eu tenho que deixar, esse eu tenho que orar, esse eu tenho que continuar orando. Não adianta. É difícil. A gente está acostumado a viver a mesma coisa sempre e ter que ter mudança. Sair do comodismo, sair do confortável, sair do mesmo. É igual mudar de empresa. Quando a gente precisa sair e vai para um outro lugar e você tem que aprender tudo de novo. É a mesma coisa. Quando a gente resolve não continuar com quem só nos leva para o chão. Gente, faça uma análise na tua vida. Olhe quem você segue, olhe quem você vive. Olhe com quem você confia e olhe para quem você conta os seus segredos. Bora pro meio? É rápido aqui, hein? Se vocês não ficarem ligados, a ministração acabou e vocês não receberam. Lá em Juízes 14, 1, 3. E eu vou ler o que significa o meio. Agora que a promessa nasceu, você é o responsável pelo cumprimento desta promessa. Vou ler de novo. Agora que a promessa nasceu, você é o responsável pelo cumprimento dessa promessa. Juízes 14, 1, 3 diz assim: Sansão desceu até a cidade de Tímina e ali viu uma moça filisteia. Voltou para casa e disse a seu pai e a sua mãe: eu vi em Tímina uma jovem filisteia. Peçam essa moça para mim, porque eu quero casar com ela. Mas o seu pai e sua mãe responderam: por que é que você foi procurar a mulher no meio dos filisteus? Aquela gente que não pratica circuncisão. Será que você não podia achar mulheres no meio dos nossos parentes ou entre o nosso povo?
Mas Sansão disse ao seu pai: é aquela moça que eu quero, é dela que eu gosto. Em outras palavras diz assim: é a mulher que encanta os meus olhos. No próximo capítulo você vai ver que o Senhor, ele permitiu essa situação para que Sansão entrasse no meio dos filisteus. Porém, eu quero advertir uma coisa aqui. Quando ele fala, é a mulher que agradou aos meus olhos, mostra que ele fez a vontade dele. Que ele não foi lá, não orou, não pediu. Porque Sansão, ele já sabia que ele tinha promessa. Ele já sabia o que acontecia com ele. Ele já tinha feito um escarcéu lá em Filistéia. E com os filisteus. Porém, o desejo fez ele fazer a vontade dele. E eu confronto vocês de novo. O que vocês estão seguindo? O que vocês estão fazendo da promessa que o Senhor entregou para vocês? O que vocês estão escolhendo, igreja? É muito sério quando fala que ele viu e ele quis. Vocês estão sendo filhos mimados ou filhos obedientes? Sansão tinha todas as mulheres israelitas a escolher, mas preferiu escolher do povo que o Senhor chamou ele para livrar. Ele teve alguém ali para orientar, porque o pai dele, ele questionou. O pai dele falou: caramba, o tanto de mulher que tem no nosso povo, na tua família, e você vai querer? Aqui não pode. Crente mimado. É tudo como quer. Se o líder fala amém e você queria 2 améns, já não está legal. Se a gente adverte e fala, tá errado isso, não pode isso. Nossa. Quer ver a maior tristeza da vida de um líder, de jovens? Tenho certeza, Tiago, que foi a sua. É quando querem namorar. E aí a gente fala, espera, Tiago, eu me uso de exemplo. Porque eu falo que eu comecei a namorar com 16 anos e não me orgulho disso. Porque foi um namoro no começo conturbado. Eu não queria saber de nada, nem de Jesus. E tinha alguém que estava pagando preço de oração à toa, porque não soube esperar. E aí eu uso de exemplo, eu falo, pra quê? Gente, o Alisson me seguia, vocês não têm noção não. Pra saber onde eu estava indo. Porque eu era tão terrível que falava... E era mentira, nunca fui. Mas para afrontar. Você acha que Sansão também não foi afrontado não por essa mulher? Porque quis fazer do jeito dele. E aí o líder fala, Laís, não faz. Cuida de você primeiro. Vamos cuidar do seu relacionamento com Deus. Mas eu quero, eu gosto, eu amo, eu vivo. Passa 2 meses. Oi, líder, estou triste, terminei meu relacionamento. E a gente fala o quê? Bem feito. Nunca. Vem aqui. Vamos orar. É sempre isso. E se continua com o relacionamento, sabe o que acontece? Ai, olha aí. Sai da igreja. E sabe quem é o culpado? Eu, Laís, Tiago, pastora Carveci, Esther, Henrique. Inclusive o senhor, apóstolo. Inclusive o senhor que não teve sensibilidade. É desse jeito. Mas sabe por quê, gente? Eu tô falando isso porque vocês não, em nome de Jesus, eu tenho uma igreja sarada e curada e liberta. Em nome de Jesus. Mas sabe o que acontece? Olhando pelos olhos carnais, ó, meu desejo, o eu. E agora uns questionamentos. Você vive por vista ou por fé? Pelo que o Senhor te chamou para ser? Ou que pelo mundo te intitulou? Com quem você anda? O que você anda escutando? O que você anda fazendo? E quais têm sido as suas atitudes?
falar das influências de sua esposa, e você vai caminhando pela palavra e consegue ver as influências. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. No decorrer da história de Sansão, a gente já vai chegar na Dalila, deixa ela lá. Mas no decorrer da história de Sansão, a primeira mulher dele, ela tem atitudes dramáticas, sentimentalistas. Porque ela também quer saber o segredo. Só que até então não era o segredo da força que ela queria saber. E o que me deixou com o pé atrás, sabe o que foi? Porque muita gente em relacionamento frustrado porque quer. Muita gente sendo levar pela mente de pessoas que não tem nada para contribuir. Sabe por quê? Porque não foi para o quarto orar e falar com Cristo. Porque olhou, achou bonito, legal, falou uma palavra que tocou no meu coração. E é isso. A mulher dele, ela mexia com o psicológico de Sansão. E aí, o que me deixou triste, apóstolo, quando eu li, é que Sansão ele era forte fisicamente, mas espiritual ele era fraco. Ele tinha um elo ali com o Senhor Jesus, só que ele fazia a vontade dele. E o que acontecia? Só sofria. A força que ele tinha significava a presença de Deus com ele. Só que quando a gente não liga para o que Deus entregou, para a promessa que Deus entregou, ela vai indo embora. E aí a gente vai questionar quem? O Senhor. Mas não foi o Senhor que me deu, não foi o Senhor que falou que eu ia ser pregadora por aí de multidão, mas não faz o simples, que é falar de Jesus para um amigo do lado. Não foi o Senhor que falou que eu ia dançar em todos os cantos, mas não serve em casa, não serve na igreja, não serve numa célula. Eu não estou aqui para falar se você está certo ou errado e para falar que eu sou maravilhosa que olha, não. Eu estou aqui para te alertar, porque às vezes você está perdendo a sua promessa por pouco, porque você não está tendo os olhos atentos para ver como ela está escorregando das tuas mãos. E eu vou chegar no fim, que diz que quem determina o fim ou o começo da sua promessa é você. Quem determina o fim ou o começo da sua promessa é você. Juízes 16, do 15 ao 17. Então ela disse, essa é a Dalila: por que você diz que me ama, se isso não é verdade? Você me fez de boba 3 vezes e até agora não me contou porque é tão forte. E ela continuou a perguntar isso todos os dias. Sansão ficou tão cansado com a insistência dela que já não aguentava mais. E acabou lhe contando a verdade. O meu cabelo nunca foi cortado. Disse ele: eu fui dedicado a Deus como nazireu desde que nasci. Se o meu cabelo for cortado, perderei a minha força, ficarei fraco e serei como qualquer um. Para vocês entenderem como eu cheguei aí, Sansão se encanta por outra mulher, que é a Dalila, que a gente conhece tanto. Por isso que eu falei que ela era só uma parte da história de Sansão e ela não é a figura principal. Porque ele se encanta por Dalila, ele tem um relacionamento com Dalila, só que Dalila era filisteia. E os príncipes, os filisteus, oferecem dinheiro para que ela conte qual é o segredo da força de Sansão. Qual é o segredo da intimidade com Deus de Sansão? Qual é o segredo da conexão com Deus de Sansão? E Dalila, ela 3 vezes, ela fica tentando
Sansão. Então, ela primeiro pergunta: qual é a sua força? E Sansão, ele brinca com a situação e fala para ela qual é a força, mas não era verdade. E aí, repete de novo, a segunda vez. E aí ela já está ficando mais chateada, mais triste, porque ele não está falando qual é a verdade, qual é a força. E aí ele conta outra história. E aí, ele levanta, mata um monte de filisteus de novo. E aí Dalila fica mais brava ainda e fala: você não me ama porque você não me conta. E aí vem a terceira vez e Dalila pergunta para Sansão. E Sansão, ele conta qualquer história. E de novo ela chega no momento e fala: se você me amasse, se você confiasse em mim, você me contaria qual é o segredo. E aí a palavra diz que Sansão já estava cansado, irritado. E aí ele confia o bem mais valioso dele, que era o segredo que só 3 pessoas na vida toda dele levaram, que era ele, a mãe e o pai. Vocês percebem que quando a gente abre tamanha brecha na nossa vida, a nossa promessa, ela se afasta de nós? Porque quando ele conta, ele é preso, é zombado, é arrancado os olhos, e acontece o pior. E ali finaliza. Mas eu falei: Deus, por que a gente deixa chegar a esse ponto? Por que a gente não se protege da presença que o Senhor nos entregou? Ele me falou que é por pouco. Por influências, por decisões erradas e por vontades carnais. Eu não estou aqui para julgar Sansão, mas acho que se vocês soubessem, tivessem na situação dele e soubessem como seria o fim dele, vocês nunca contariam qual era o segredo. Eu estou aqui para alertar vocês que qualquer decisão errada, o Senhor, o que Ele entregou para nós, se afasta de nós. E infelizmente às vezes não tem como voltar. Sansão ainda pede mais uma vez a força para o Senhor, enquanto ele estava sendo zombado junto com muitos filisteus e os príncipes. E ali naquele momento, o Senhor, da última vez, ele pega a força dele que tinha e o templo desmorona e morre os filisteus e morre também Sansão. Estou querendo saber para onde ele foi, apóstolo. Eu ainda não consegui chegar, porque quando eu fui ler o outro capítulo, acabou. Eu falei: mas gente, Deus, me mostra. Mas independente para onde ele foi, você não pode largar o que o Senhor te deu, a promessa que o Senhor te deu por tão pouco. Você não pode deixar escapar a presença que Ele te deu por tão pouco. É tão difícil a gente se esvaziar de tudo, largar o mundo, largar as coisas mundanas. E quando a gente está aqui, prestes para receber, por um deslize, por uma fala para quem não tinha que falar, por uma vontade que não precisava ter, por uma ação que não tinha que ter tido, a gente perde tudo que o Senhor entregou. Gente, não seja como Sansão, ou melhor, não seja tolo. Não vai na cabeça dos outros, não vai pela sua vontade própria, não vai pelo seu desejo carnal. Vocês não vão conseguir. Vocês vão voltar para a mesma prisão. Vocês vão voltar para o mesmo lugar que o Senhor te tirou. Chega. Para, pensa, reflita, fale com Deus. Tem uma pessoa tão perto de você
que você faz ficar tão longe tantas vezes. É tão melhor quando a gente pode acordar, pode rir. Eu sou uma das pessoas que fico rindo para quase tudo que eu vejo. E eu falo, Deus, obrigada por ter dado essa graça. Porque às vezes é difícil, às vezes a gente tem situações difíceis. Eu também tenho casa para cuidar, serviço para ir, problemas, mas eu tenho Jesus. Tem coisa mais linda do que isso? Lá atrás eu chorava no meu quarto, com uma vida que eu achava que era perfeitinha, com meu pai e com a minha mãe em casa, sabe? Estudando em escola boa, vivendo. Eu achava que a minha vida era perfeitinha. Só que quando eu me encontrava sozinha, era choro, lágrima, tristeza, vazio. E eu não entendia o porquê. Eu sei que vocês, muitos já passaram por isso. E eu sei que tem pessoas aqui que estão passando por isso. Mas olha que lindo. Olha onde você chegou. Olha onde você está. Olha a presença de Deus que está nesse lugar. O que falta para você se posicionar então? O que falta para você tirar o que agrada a você, parar de escutar as pessoas de fora e viver eternamente o que Deus tem reservado para ti? Nunca seja como uma pessoa ingrata, ao contrário. Agradeça a todos os momentos, porque o Senhor, Ele tem cuidado. E a promessa que Ele falou lá atrás, ela é a verdade, ela vai se cumprir sim. Mas gente, quem decide é você. Não ache que você vai ficar nessa posição de, muitas vezes, coitado, muitas vezes da forma que quer. E o Senhor, Ele vai fazer como bem você desejou. Não. Ao contrário. Seja diferente. Seja imagem e semelhança dEle. Seja aquele que coloca a mão no arado sim. Aquele que vai. Aquele que acredita. Aquele que confia. Aquele que ora. Aquele que jejua. Aquele que busca. Aquele que serve. Seja cheio do Espírito Santo. Porque Ele sim vai te fazer uma pessoa cheia dEle. Vamos orar? Vamos orar? O meu comportamento cumpre ou destrói a promessa de Deus na minha vida? A escolha é tua. Espírito Santo de Deus, Pai, foi tudo que o Senhor falou, tudo que o Senhor ministrou no meu coração, e tudo, Senhor, que o Senhor me ensinou. Jesus, se tem alguém aqui, Pai, que precisava de um chacoalhão, eu acredito que Ele tomou esse chacoalhão. Se tem aqui que precisava escutar a Tua voz, Jesus, eu acredito que escutou, Senhor. Pai, se tem alguém aqui, Espírito Santo de Deus, que precisava acordar, que precisava se posicionar, Jesus, essa foi a noite, Pai. Oh Deus, eu não quero ver, meu Pai, eles perdidos, andando em círculos, cativos, presos, há mais de 40 anos. Não, Senhor.